A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Esperar alguém entrar aí para a gente poder conversar um pouco e falar também sobre um assunto em específico, que é o tema aí dessa live. Mas o Senhor, meus irmãos, os irmãos estão me vendo, estão me ouvindo aí? Dá para me ver, me ouvir muito bem? Respondam aí para mim, por favor. Mas o Senhor Consuelo, Deus te abençoe. Irmã Claudiana, Deus te abençoe também, querida. Boa noite. Tô vendo que o irmão Tiago, Florencio, Deus abençoe vocês, sua família, os irmãos aí de Jaboticabal. Nossa irmã Gabriele Vitória, que Deus te abençoe também, querida. Em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de fazer uma live breve aqui com cada um de vocês. Nós aprendemos hoje, toda quinta-feira, na minha congregação, a gente tem estudo bíblico. E hoje nós terminamos mais uma lição, né? Que é dessa revista aqui. Jovens e Adultos Explorando a Palavra de Deus. E a lição que nós terminamos hoje foi a lição de número 3, que fala sobre estarmos preparados no Evangelho. E quão grande é a importância, né, da gente estar pronto. Esse preparado no Evangelho, ele está lá no livro de Efésios, no capítulo de número 6 e o versículo 15, aonde desde o versículo 10 a Bíblia vem nos dizer acerca das armaduras de Deus, aonde na cabeça é o capacete da salvação, sobre o peito e as costas é a couraça da justiça, numa mão o escudo da fé, na outra mão a espada do Espírito, o cinto da verdade, mas nos pés o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Então nós estamos aqui na terceira lição. Essa igreja, esta apostila, ela é pela Igreja Pentecostal Deus e Amor. Não é a apostila nova é das parábolas de Jesus. Essa daqui, ela ainda é anterior a esta. E nós terminamos hoje a lição de número 3, que é Preparados no Evangelho. E o Senhor, ele estava ali nos direcionando sobre a importância de nós dedicarmos a nossa vida à leitura da palavra de Deus. Porque há vários textos que nós podemos ler, onde a carta de Paulo aos Romanos, que a Bíblia nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus, lá no livro de Marcos, ele vem nos deixar uma incumbência, uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então nós estamos incumbidos a isso. Há muitas pessoas que pensam que Jesus pediu para a gente pregar, ou que Jesus disse, se vocês achar que vai ser bom, vai e pregue. Ó, se vocês achar que vai dar certo, vai e pregue. Quando na verdade não foi isso. Jesus ele deu uma ordem. É certo que cada um tem o seu chamado. Um é chamado para pregar nos púlpitos, outro nos hospitais, outros nas cadeias, outros nas ruas. O importante é que cada um atende o seu chamado e pregue a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, para nós pregarmos a palavra de Deus, nós temos que ter a palavra de Deus em nós. Se você for comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, e você vai ver sobre Filipe. Filipe é levado ali pelo Espírito Santo e tem um eunuco que está numa carruagem, um servo de uma rainha, e ele está numa carruagem. E ali está Filipe, e ele escuta que esse eunuco estava lendo um trecho da palavra de Deus. E então Filipe ali se aproxima e pergunta para o eunuco assim, você entende o que você está lendo? E o eunuco respondeu para Filipe assim, como eu posso entender? Se eu não tenho quem me explique, se eu não tenho quem pregue para mim. Aí naquele momento Filipe começa a pregar. Estava lendo o texto de Isaías,
aonde falava da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, e o eunuco não entendia. E ele pensava, o escritor está falando dele mesmo ou está falando de um outro? E é nesta hora que Felipe vem dizer que é acerca do sacrifício de Cristo, da entrega de Cristo, da morte de Cristo por cada um de nós. Eu te pergunto, e se nesta hora Felipe não soubesse da palavra? E se nessa hora Felipe não tivesse a palavra dentro dele? É por isso que é muito importante, meus irmãos, nós termos a palavra de Deus em nós. Pedro deixou escrito em uma das suas cartas que nós temos que estar preparados para qualquer um que chegue e pergunte a razão da nossa fé. Se alguém chegar e perguntar assim, por que você se veste dessa maneira? Ó, por que você não frequenta tal lugar? Por que você não fala palavrão? Por que você não pode trair sua esposa? Isso é normal. Por que você não pode ter o ato sexual antes do casamento? O que é que nós vamos responder? Que a nossa religião não permite? Ou que o nosso ministério não permite? Não, meus irmãos. Nós temos que responder pela palavra de Deus. Nós temos que estar prontos e estar aptos pela palavra de Deus. E é triste nós vermos que nos dias que nós vivemos, a gente vê até mesmo um certo desinteresse pela leitura da palavra de Deus. É por isso o título deste live que eu coloquei aí, que é Desculpas para não ler a Bíblia Sagrada. E eu pergunto, você que está aí agora me vendo, você já leu a Bíblia hoje? Você acredita que tem pessoas que só leem a Bíblia na hora que o pregador manda a Bíblia? Ou tem pessoas que só leem a Bíblia quando vão pregar. E elas só leem no dia que vão pregar. Elas só abrem a Bíblia na hora que alguém na igreja manda abrir a Bíblia. São pessoas que são vulneráveis. São pessoas que são inconstantes. E quando chegar qualquer vento de doutrina, consegue enganar esta pessoa. E, irmãos, a única maneira de você não ser enganado é se você examina a palavra de Deus. A única maneira de você saber se o que eu falo, se o que o pastor fala, a pregadora fala é verdade ou não, é se você examina a palavra de Deus. Mas as pessoas acabam arrumando muitas desculpas. E eu vou falar sobre alguma delas aí pra você. A desculpa do não tenho tempo. Ah, minha vida tá muito corrida, é trabalho, é casa, é filho, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então eu não tenho tempo. Irmãos, como é que nós criamos uma amizade, um relacionamento, uma intimidade com alguém? É a gente passando tempo com esta pessoa. Como que a gente diz amar um Deus, de servir um Deus e não temos tempo para meditar em sua palavra, não temos tempo para conhecê-lo, porque nós conhecemos Deus através da sua palavra, a sua pessoa, o seu caráter, seus atributos, sua personalidade, através da palavra. É através da Bíblia Sagrada que nós conhecemos Deus, que nós conhecemos a Cristo, que nós conhecemos o Espírito Santo. E como nós podemos dizer que amamos o Senhor, que somos servos do Senhor, e não temos tempo para meditar na palavra de Deus? Você já ouviu alguém dessa desculpa? Ou até mesmo você mesmo já deu? Eu não tenho tempo. Tem sim, meus irmãos. Sabe por quê? Tempo não se tem, tempo se cria. Que tal a gente pegar a nossa vida, que na verdade passa muito rápido, mas nós começarmos a estabelecer prioridades? Para pensar comigo, irmãos. A gente tem tempo para ficar na internet? Tem. E a gente entra para ver só uma notificação e a gente passa tempos. É Facebook, é Twitter, é Instagram, é YouTube, é Snapchat e tantas outras coisas, e a gente tem coragem de dizer que não tem tempo para a palavra de Deus. Nós não temos tempo de separar 15, 20 minutos, meia hora para estudarmos a palavra, para lermos a Bíblia, para conhecermos a Deus. Isso é um sinal que as coisas em nossa vida estão fora de prioridade. Aquilo que é importante para mim, eu arrumo um tempo. Aquilo que é importante para você, você arruma um tempo. Uma pessoa quando está namorando, como ela vai começar a namorar se não tem tempo para o namorado?
ela arruma um tempo, porque o namorado é importante pra ela. Ela fica noiva, essa pessoa se casa, ela arruma tempo pro marido. Ela tem filho, o filho é importante pra ela, ela arruma tempo pro filho. Se Deus é importante pra você, você tem que arrumar tempo para ler a Bíblia Sagrada. Você pode levantar mais cedo, você pode ir às vezes dormir um pouco mais tarde, dedicando ali 10 minutos no seu horário de almoço. Você pode, irmãos, nós temos a Bíblia aqui impressa, na qual eu prefiro. Nós temos Bíblia pelo celular, que a gente pode ler. A gente tem Bíblia no computador, a gente tem Bíblia que a gente pode ouvir. A gente pode estar ali fazendo algum serviço e ouvindo a palavra de Deus. Ah, mas eu tô cansada. A gente pode estar ali ouvindo a palavra de Deus. Não há desculpas para não ler a Bíblia Sagrada. Então, se a pessoa vem com uma desculpa, eu não tenho tempo. Não, meus irmãos. Na verdade, o que essa pessoa precisa é restabelecer as prioridades na sua vida. Você ama Deus? Deus é importante para você? Então, arrume tempo para o conhecê-lo. Arrume tempo com Ele e para o servir. Outra desculpa que essas pessoas arrumam é: ah, mas é porque eu não enxergo. É porque as letras são tão pequenininhas, é difícil de eu enxergar. Irmãos, outra desculpa. Ah, mas a minha vista é embaça. Irmãos, se eu não estou enxergando bem, eu tenho que procurar um oculista. Eu tenho que colocar um óculos. Eu tenho que colocar uma lente. Se eu não estou enxergando bem, se essa letra da minha Bíblia me confunde, embaraça minha mente, eu tenho que então procurar uma Bíblia maior. Nós temos Bíblia de tantos tamanhos. Essa minha aqui é um tamanho pequeno, não sei se dá para os irmãos verem. É um tamanho pequeno e para mim eu consigo ler nela perfeitamente. Se não dá para você, não é desculpa para você não ler a Bíblia, porque tem a Bíblia ouvida, tem a Bíblia falada que nós podemos ouvir e tem Bíblias de tamanhos tão grandes. Tem até mesmo a Bíblia hiper gigante, é uma Bíblia enorme. É uma Bíblia enorme, então não há desculpa. Se a tua vista embaraça, você tem que procurar uma Bíblia maior para você, uma Bíblia com letra maior. Se ainda assim tá difícil para você, o seu problema é procurar um oculista, procurar uma lente, procurar um óculos. Então, não é desculpa. Porque até mesmo os crentes, salvos em Cristo, que são cegos, que têm deficiência visual, até assim eles ouvem a Bíblia e possuem a Bíblia em braille. Então, irmãos, não há desculpa para não ler a Bíblia Sagrada. Quer ver uma outra desculpa? Se você sabe aí outra desculpa que as pessoas usam, vai deixando aí nos comentários. Tô vendo vários irmãos aí saudando com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Depois, no final, eu vou cumprimentar todos vocês, tá bom? Mas se você sabe de outra desculpa aí que as pessoas dão para não ler a Bíblia, coloca aí nos comentários. Uma outra desculpa, meus irmãos, que as pessoas dão é: ai, mas eu não sou pregador. Eu não sou pregadora. Ah, ler a Bíblia é para pastor, né? Ler a Bíblia é para quem é dirigente de uma igreja, de uma sucursal, de uma pastoral, de um campo. Ah, não, deixa para os diáconos. Quando nós pensamos isso, irmãos, nós estamos indo totalmente contra a ordem que nos foi dada. E eu gostaria aqui de ler para você, de ler aquilo que o próprio Cristo, ele nos disse. É uma outra desculpa muito usada, né? Ah, não, esse negócio de ler a Bíblia é para quem prega. Esse negócio de ler a Bíblia aí, deixa para os obreiros, deixa para o pastor, deixa para o pregador. Aqui, meus irmãos, é Marcos, capítulo 16, o versículo 15. E disse-lhes, quem? Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, Jesus não pediu. Jesus não falou: os pastores vão e prega. Ó, os pregadores vão e prega. Os obreiros, os presbíteros, os diáconos, os anciãos vão e prega. Não, essa ordem é para todos. É uma ordenança divina. Não importa se você não é um pastor, se você não é um pregador de púlpito, se você não é um regente, se você não é um líder, o teu dever é ler a palavra e pregar a palavra. O teu dever é ler a palavra, estudar a palavra, ensinar, transmitir a palavra como a ordem que Cristo nos deu. É uma ordem, irmãos. Cristo manda. Qual é o meu dever? Obedecer. Ele manda. Qual é o teu dever?
obedecer. Então, irmãos, é desculpa. Esse negócio, ai, deixa pro pregador, deixa pro pastor, é desculpa de quem não quer ler a Bíblia. É desculpa de quem não quer dedicar o seu tempo na leitura e no examínio da palavra do Senhor. Então, quando nós entendemos que o Senhor não deixou esta grande missão, essa grande incumbência apenas para alguns, nós começamos a ver que é dever de todos nós. Como já foi dito aqui há instantes atrás, é claro que nem todos são pregadores de púlpito. Então, tem alguns que o chamado deles é anunciar a palavra, sim, pregando em igrejas. Eu falo igrejas como salão, como tijolo, sabe, cimento, na congregação dos irmãos. Mas tem pessoas que foram chamadas para pregar e eles são pastores, eles são líderes, eles são presbíteros, diáconos, ungidos do Senhor. Mas não é porque você não assume uma tribuna, porque você não segura um microfone, que esse não é o teu chamado, que você não tem o dever de levar a palavra de Deus. Aonde você estiver, no teu trabalho, na tua escola, no teu serviço, na tua faculdade, na tua casa, na tua família. Irmãos, é triste. Nós vemos que tem pessoas que são crentes e nós não os conhecemos. Porque é aquele crente escondido, ele não pode ser revelado, ninguém pode saber que ele é crente, mas é oculta. Como assim, irmãos? Como nós queremos ter um relacionamento com alguém, nós declaramos que amamos alguém, mas esse amor tem que ser escondido, esse amor não pode ser demonstrado. Isso não é amor, irmãos, porque Cristo, ele não morreu por mim em secreto. Cristo não morreu por você em secreto. Diante de todos, ele estava lá de braços abertos, declarando seu amor, declarando seu sacrifício por cada um de nós. É um dever seu. É um dever seu. Não é um direito que você tem, é um dever seu. Transmitir a palavra, levar o evangelho. E para isso você precisa ler a Bíblia Sagrada. Como que nós vamos estar prontos para responder, para ajudar, para aconselhar, se nós não temos? Você se lembra de Pedro e João no templo? Quando eles veem aquele homem paralítico, eles dizem assim para eles, não temos prata. O que o homem queria? O que o homem queria? Esmolas. Ele queria prata, ele queria ouro, ele queria ajuda. Pedro e João diz, não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, isto nós te damos. Irmãos, isso é muito forte. É o que eles tinham dentro deles. A palavra deve estar em você. A palavra deve estar dentro de você. É muito importante nós termos a nossa Bíblia, mas não é 24 horas por dia que eu estou com ela em minhas mãos, mas ela deve estar dentro de mim. Lembra do salmista? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra deve estar dentro de você, mas para ela estar dentro de você, você tem que se dedicar na leitura, no examínio da palavra de Deus. No mínimo, irmãos, 15, 20, meia hora por dia, no mínimo. Nós estamos aí, no começo de um ano, hoje é dia 7 de fevereiro, e você pode fazer um plano anual de leitura da Bíblia Sagrada. Como eu falava para os irmãos aqui na minha congregação hoje, um plano anual, onde você pega os 66 livros da Bíblia e eles são ali divididos. Cada dia, todos os dias você vai ler. Cada dia um capítulo, cada dia são separados. E ali você vai marcando. Em um ano nós conseguimos ler a Bíblia toda. Alguns ainda arriscam a ler em 3 meses. Então, irmãos, não tem desculpa. Não tem desculpa. Você é a representação de Cristo aqui nessa terra. Aonde você for, aonde você estiver, você é a representação de Cristo. Eu vi que muitos dizem que tem preguiça de ler. Irmãos, é o que já foi falado. Se algo é importante para mim, eu dou tempo. Se algo é importante para mim, eu me dedico. Eu vi que outra pessoa colocou aqui também que dá sono. Irmãos, esse negócio que dá sono é verdade. Mas já reparou que a gente não tem sono para meter na rede social? A gente não tem sono quando tá saindo com os amigos para tomar um açaí. Quando a gente tá saindo com os amigos num churrasco, numa chácara. A gente não tem sono. Por quê que a leitura da Bíblia dá sono em nós? Porque ela deixa de ser prazerosa. Quando é que algo em nós dá sono? Quando aquilo já não dá mais prazer.
Quando aquilo não nos traz mais um prazer, um contentamento, um ânimo, uma alegria. E é um caso muito preocupante uma pessoa dizer que tem preguiça de ler a Bíblia. Que tem preguiça. É porque o prazer nela, o prazer dela já não está mais na leitura da palavra de Deus. Se eu não me engano, é o Salmo de número 1, aonde o salmista disse aqui, Salmos 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você ainda tem prazer quando você lê a palavra de Deus. Você ainda tem prazer quando você está diante desta mensagem, quando você ouve uma pregação, uma palavra, quando você se depara com um texto bíblico, você ainda tem prazer. E isso ainda traz prazer, alegria, contentamento no seu coração. Porque se você sente preguiça de ler a Bíblia, é um caso preocupante. Você deve orar e pedir para Deus te dar prazer em ler a palavra do Senhor. Então, nós já vemos aqui sobre aquele que diz que é ocupado demais. Acabamos de ver sobre o que tem preguiça. Sobre o que fala que a letra é muito pequena, né? E aqui que é difícil interpretar. Sim, é verdade. Há pessoas que também dizem que não leem, irmãos, porque elas não conseguem entender, né? E eu digo por experiência própria, com todos. Não é tudo que nós vamos estar diante da palavra de Deus e nós vamos já entender a princípio. Há textos que nós temos que ler, reler, às vezes procurar algum estudo, pedir informação para alguém, ainda buscar ouvir sobre o assunto. E você sabia que há coisas que para nós ainda não são reveladas. As coisas aqui nesta palavra que para nós também não são reveladas, serão reveladas lá no céu, diante de Deus, muitas das maravilhas. Então, o que eu diria para as pessoas que dizem não entender? Que tal você pedir ajuda do autor da Bíblia? Nós temos vários livros aí, livros que são ótimos, cristãos, são edificantes. Você imaginou você poder sentar lado a lado com o autor? Que nem, me perguntaram ontem, assim, no Instagram, ontem, não me lembro, um livro que eu gosto muito. E eu respondi que eu gosto muito do Ele Escolheu os Cravos, de Max Lucado. E eu leio, eu fico assim, maravilhada. Já imaginou eu, lado a lado com o Max Lucado, lendo ali o livro dele, e eu podia, mas o que você quer dizer com isso? Mas isso daqui, o que realmente quer dizer? Seria algo grandioso, né? Imagina, você que tem um livro, você que gosta, você poder ali estar lado a lado com o autor. Você pode. Bíblia Sagrada. Autor, Espírito Santo de Deus. Palavra de Jesus Cristo. Você pode. O que você faz? Senhor, eu não estou entendendo. Espírito Santo, vem me mostra. Porque nós temos aqui diversos autores na Bíblia Sagrada, todos usados pelo Espírito, inspirados pelo Espírito. Então, quando você for ler a Bíblia Sagrada, chama ele. Ele é o autor. Olha o privilégio que você tem de poder ler a Bíblia Sagrada com o autor do teu lado. Mas, Senhor, o que isso aqui quer dizer? Mas o Senhor, isso daqui? O Senhor é dessa forma mesmo? Senhor é desta maneira mesmo? E Ele vai começar a te mostrar. Ele vai começar a te revelar. Ele vai começar a falar com você. E você vai ver que coisas que antes eram fechadas para você vão se abrir. Porque Ele vai fazer você entender. Você vai começar a ver que até mesmo na igreja, quando você vê alguém pregando uma mensagem, o próprio Espírito Santo, você tendo prazer naquilo, o próprio Espírito Santo vai fazer você enxergar, às vezes, aquela passagem por um outro ângulo, enxergar aquela passagem de outro jeito. Não que o irmão que está pregando esteja errado, não é isso. Ele vai te trazer uma revelação diferente daquela mensagem. É que nem eu citei para os irmãos aqui o caso de Ezequiel 37, né? Às vezes tem uma pessoa lá pregando que a gente tem que ser profeta de Deus, assim como Ezequiel, temos que profetizar, e Deus já abre nossa mente e nos faz entender que às vezes nós não somos profetas, às vezes nós somos lá os ossos secos, que estão mortos, que estão caídos, e quem precisa ser levantado e restaurado é a gente.
Então, através de você ter prazer na lei do Senhor e você chamar o autor para estar do teu lado, para te ensinar, para falar com você, para revelar para você, a sua mente vai ser aberta. Eu separei aqui um versículo para ler que tá isso mesmo, quem colocou aqui, orar antes de ler. Isso mesmo, olha só, a irmã Tamir dizendo que orou e o Senhor abriu sua mente. Orar antes de ler. Se você não entende, ore, chame ele para te ajudar. Olha aqui, irmãos, Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Porque eu vou falar agora de outra desculpa que as pessoas arrumam. Qual que é a outra desculpa? Eu já sei. Ah, mas eu já sei. Você já viu aquele tipo de pessoa? Quando vem alguém para falar alguma coisa da Bíblia? Isso aí eu já sei. Aí vem um pregador, mas de novo essa mensagem? É o tipo de pessoa que eu não vou ler porque eu já sei. Eu não vou estudar porque eu já sei. E esta pessoa não precisa aprender mais nada, não é? Não, irmãos. Todos nós aprendemos todos os dias. Um dia, se nós passarmos um dia inteiro e nós não aprendemos nada, de que isso nos valeu? Hoje mesmo eu aprendi. Sabe o que eu aprendi hoje, irmãos? Hoje eu aprendi a fazer pipoca sem óleo e sem usar água. Somente a pipoca. Então foi um dia que eu aprendi. Um dia que a gente não aprende nada é um dia que não nos fez crescer. E se falando da palavra de Deus, a gente precisa aprender sempre. Não tem aquele que sabe tudo. Não tem aquele que conhece tudo. Não tem aquele que nunca vai precisar ou que não precisa diariamente desse pão diário. O texto que eu separei aqui, Oséias capítulo 6 e o versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Somente essa parte. Para esses, o que é que Deus fala? Ah, eu já sei. Ah, de novo essa mensagem? Ah, não. Eu já sei, deixa pra lá. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tá bom. Você sabe? Tá bom, não precisa mais me conhecer? Ah, não, já que você sabe, ó, já estocou o limite aí da sua sabedoria. Já estocou aí o seu limite de aprendizado? Não. O que o Senhor está dizendo? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nosso conhecimento com Deus é algo contínuo, é algo constante, é algo diário. Nós nunca vamos conhecer Deus plenamente, porque como uma mente humana pode conhecer a Deus? A mente limitada, nós ilimitados vamos conhecer a Deus, irmãos, acima de tudo, a nossa mente humana não consegue compreender realmente quem é Deus. E como nós podemos dizer que já sabemos tudo acerca da Bíblia Sagrada? Essas pessoas até desprezam outros pregadores. Ah, mas é fulano que vai pregar. Ah, então não vou não. Ai, mas é ciclano que tá pregando. Ai, mas eu já sei tudo que ele vai dizer. E na verdade essas pessoas estão perdendo a oportunidade de aprender algo da palavra de Deus. Então, irmãos, é algo contínuo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos que a cada dia conhecê-lo, a cada dia meditar mais na Bíblia Sagrada. Irmãos, isso é muito sério. Quem não se alimenta da palavra de Deus morre. Morre. Aquele que não se alimenta da palavra de Deus, ele não é liberto. O pecado domina. O mundo o domina. Por que, irmã Érica? Por que você está dizendo isso? Sabe por quê, irmãos? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem não conhece a verdade, que é a palavra de Deus, não é liberto. Quem não se entrega, porque é esta palavra que mostra os meus pecados, é esta palavra que me mostra o caminho, que me santifica, que me limpa, que me purifica. É por esta palavra que eu conheço o Espírito Santo, é por esta palavra que eu conheço Deus, é por esta palavra que eu conheço a Cristo, é por esta palavra que eu conheço as riquezas espirituais, o reino do céu, como lidar com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os irmãos em unidade. É por esta palavra que nós aprendemos tudo, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E sabe por que eu digo que quem não tem relacionamento com esta palavra morre? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, então estamos recebendo fé. Olha, faz essa ligação aqui comigo. A fé vem pelo ouvir e ouvir
a palavra de Deus. O justo viverá da fé. Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu recebo fé. E o justo viverá da fé. Agora me responda. Se alguém não ouve a palavra, não tem a palavra, não medita na palavra, ele não tem fé. E se ele não tem fé, ele não vive. Ele morre, porque o justo viverá da fé. É por isso que nós vemos em nossos dias muitos que são, às vezes, membros de Santa Ceia, assentam-se na mesa do Senhor, às vezes possuem até mesmo cargos, e são pessoas que estão mortas. São pessoas que estão mortas, doentes espiritualmente, porque deixaram de dar crédito à palavra de Deus. Irmãos, é muito importante, é o alimento para nossa alma. Tem até uma frase que disseram assim, né? Que a Bíblia Sagrada, ela é o nosso pão diário e não sobremesa em ocasiões especiais. Sabe quando a gente pensa assim, ai, mas vamos deixar pra fazer no final de semana essa sobremesa? Mas todo dia a gente tá lá com o nosso arroz e feijão. Todo dia tá lá o pão de cada dia. E a Bíblia Sagrada, ela é o pão de cada dia, não é sobremesa em dias especiais. Não é só no dia que eu prego que eu devo ler a Bíblia. Não é só quando alguém me manda na igreja abrir em tal livro, em tal versículo, que eu tenho que fazer. Esta palavra tem que estar atada a mim. Você se lembra de Mateus capítulo 4? A tentação de Jesus? Como é que Satanás foi tentar Jesus? Se não pela palavra. Jesus estava lá com fome. Jesus estava lá 40 dias e 40 noites em jejum, sendo tentado pelo diabo. Jesus estava com fome. Satanás, transforma essas pedras em pães. Jesus não podia, irmãos. Podia. Ele podia, sem nem pôr a mão, na mesma hora as pedras se transformarem em pães. Ele não mandou o pão do céu? O maná? Ele poderia. Mas o que Jesus respondeu? Na Bíblia. Ele foi lá no livro de Deuteronômio e respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede, que vem da boca de Deus. Satanás existiu? Não. Levou Jesus num lugar alto. Ô Jesus, no Salmo 91, o diabo sabe a Bíblia. O diabo sabe a Bíblia mais que muitos que se dizem crentes. É por isso que muitos são enganados, estão doentes e mortos. Porque Satanás vem e torce, distorce, heresia, comichão nos ouvidos. Levou Jesus num lugar alto e disse: Jesus, pula daí. Porque no Salmo 91 está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus podia pular? Podia. Irmãos, não precisava nem anjo vir. Jesus se sustentava no ar, Jesus ali levitava. Mas o que ele fez? Mais uma vez em Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás desistiu? Não. Ele não desistiu com Jesus, não desiste comigo e não desiste com você. Mostrou para Jesus as riquezas do mundo. Poder, glória, status, ostentação, glamour. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus é mais uma vez em Deuteronômio. E Jesus diz: somente ao Senhor teu Deus servirás e somente a Ele adorarás. Jesus venceu e venceu pela palavra. Você também vencerá pela palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você ainda tem? Você ainda tem? Nós vimos aqui tantas desculpas, né? Que as pessoas acabam arrumando e elas estão, na verdade, perdendo tempo. Elas estão se distanciando do Senhor. A pessoa que não medita, que não tem prazer na palavra de Deus, ela está distanciando do Senhor. O Dan falou aqui, falta reverência de ficar se levantando realmente. Irmãos, para mim, a parte mais importante de um culto é a hora da ministração da palavra. Se eu tenho que ir no banheiro, eu vou antes. Tenho que beber água, eu vou antes. Tenho que falar com alguém, eu vou antes. Na hora da palavra, eu quero ficar ali, ó, vidrada, só recebendo, porque eu sei que é um alimento para minha alma. Deus, através da oração, fala, renova. No louvor, Deus habita. Nos milagres, Deus opera, mas a palavra de Deus é alimento para nossa alma. E quem não recebe desse alimento, morre. Eu fico muito triste, irmãos. Tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que estão nos vendo, outros que ainda vão nos ouvir depois, que nós vamos a cultos
a eventos, a encontros, a congressos, a vigílias. E sabe o que acontece? Na hora do louvor, todo mundo tá lá, ó. Todo mundo é adorador, adorar é o que sei. Quando chega na hora da ministração da palavra, irmãos, há lugares que nem o grupo congressista está lá na hora da ministração da palavra. Saem para fora, é aquela andação, e vão fazer isso, vão fazer aquilo. É criança que fica rodando salgadinho no corredor da igreja, e corre para lá, e corre para cá. Outros saem para fora para beijar na boca, outros vão fazer isso, outros vão fazer aquilo. Aí depois vem o vento, vem a chuva, vem os rios e a casa cai. Por que cai? Porque a palavra entra aqui e sai aqui. Aqueles que ouvem a palavra e não praticam têm a sua casa sobre a areia. Aonde vem o vento, vem a chuva, correm os rios, a casa cai. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda e as pratica, esse está ali alicerçado na rocha, aonde o mesmo vento vem, a mesma chuva vem, os mesmos rios vem, mas a casa se mantém de pé, porque está alicerçada na palavra. Falaram aqui, vão para cantina. Irmãos, eu já fiquei em cantina, em dia de congresso, eu já fiquei. E sabe o que aconteceu? Qual foi a hora que a cantina mais encheu? A hora que mais deu movimento na cantina? Na hora da ministração da palavra. Irmãos, isso é triste. E é por isso que nós vemos pessoas morrendo, pessoas sendo mortas. Irmãos, você que tá aqui me vendo pelo Facebook, olha só a ferramenta que você tem de poder alcançar tantas e tantas vidas. Usa essa rede social para transmitir a palavra do Senhor. Às vezes você é uma pessoa que você se intimida de estar aí pregando atrás de uma tribuna, atrás de um púlpito, mas aqui você tem liberdade. Você pode evangelizar, usar a rede social em favor, em prol ao reino de Deus. Usa. As eleições passaram aí. Quantas pessoas que eram política, o dia todinho no seu Facebook, pessoas que não têm coragem de postar um versículo bíblico, não têm coragem de postar uma meditação da palavra de Deus, um devocional da palavra de Deus. E eu fico pensando, irmãos, que amor é esse que nós declaramos que temos por Cristo? Que amor é esse que nós... Um amor egoísta, tipo, eu tenho, eu sou salvo, isso me basta. Não. Quantas pessoas aí... Olha, essa semana, 3 pessoas me perguntaram como que eu faço para ler a Bíblia. E eu amo, eu tenho aprendido muito e eu sei que tem muito ainda para mim aprender. Sabe como eu faço? Eu pego a minha Bíblia, às vezes eu pego várias, sento, procuro um lugar calmo, tranquilo, amo meditar nas madrugadas, pego o caderno, pego caneta e eu vou lendo. Chamo o autor, que é o Espírito Santo, e tudo aquilo que ele vai ministrando no meu coração, eu vou escrevendo. É assim que eu faço para me estudar, até mesmo para me ministrar num congresso, ministrar num evento ou na minha própria congregação. Tipo assim, vamos colocar a mulher do fluxo de sangue. Eu pego ali, eu abro, tem em Marcos 5, mas também tem nos outros livros, e eu vou marcando, tem nesse livro, tem nesse livro, tem nesse livro. Aí eu começo a destrinchar, porque ler é diferente. Ler, a gente vai passando o olho, vai lendo. Agora, examinar, estudar é diferente. Requer tempo. Requer tempo. E eu vou ali. Vamos um exemplo da mulher do fluxo de sangue. Deixa eu abrir aqui. Se eu não me engano, é Marcos capítulo 5, né? E eu pego ali várias bíblias. Então, a primeira coisa que eu faço, eu já vejo em que outros evangelhos tem falando sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Que inclusive foi a minha primeira pregação. Ó, a gente vai encontrar em Mateus 9 e também em Lucas 8 e Marcos 5. Então eu marco lá. Essa mesma passagem tem Mateus 9, Marcos 5 e Lucas 8. Aí eu vou ler a passagem em cada uma, porque em cada um deles pode ter algum detalhe ou alguma referência que o outro não citou e acaba complementando e enriquecendo aquilo. Então eu coloco... Por quê? Que enfermidade que era essa que ela tinha? A gente vinha se perguntar, que enfermidade que essa cara tinha? Por que ela não podia tocar em ninguém? Por
que ninguém podia tocar nela? E tudo isso, aí a gente já vai lá para Levítico, a gente vai para a lei, que a mulher no seu período menstrual, ela era, ou com fluxo de sangue, ela era impura, tudo aquilo que ela tocava era impuro, mas ela ouviu falar de Jesus, assim como ela ouviu. Se eu falar para alguém, e se alguém ouvir, ele também vai acreditar. E assim, irmãos, você vai anotando, assim você vai escrevendo, e Deus, ele vai abrindo a sua mente, e você vai tendo compreensão e entendimento daquela palavra. Aí você vai ver o quão prazeroso e maravilhoso é você mergulhar nessa palavra. Então tem o seu caderno de anotação. Esse final de semana, no domingo, nós passamos um dia com Deus em uma cidade e ali nós tivemos de manhã uma palestra para todos. E eu fiquei vendo, irmãos, que a grande maioria, 98%, irmãos, era uma palestra, era um estudo. As pessoas não levam caderno, não levam caneta para anotar. À tarde separou. Foi as meninas para um lado, os meninos para o outro. Da mesma forma, 98, 99% não leva, irmãos, um caderno, uma caneta para anotar aquilo, para depois poder pesquisar acerca daquilo. Irmãos, e são coisas que nós vamos deixando. Nós vamos deixando, e é por isso que depois o Satanás vem e nos engana. Vem a luta, vem a dificuldade, e a gente não consegue vencer, porque nós não estamos alicerçados na palavra. Nós não damos reverência à palavra. Quantos e quantos congressos, eu fico muito triste com isso. Às vezes nós chegamos em lugares, é tanto, sabe? Dizer tanto louvor, eu não sou contra o louvor, irmãos, eu amo louvor, eu amo louvar. A gente, a minha casa, a minha família louva a Deus, nós adoramos a Deus. Só que nós vamos, e às vezes é 3 horas de louvor, e dá 20 minutos pra gente pregar a palavra. E fica por final. Às vezes ainda fala assim, irmãos, agora é a hora mais importante, que é a hora da palavra. Aí a gente fica assim, meu Deus, se é o mais importante, por que fica no final? Se é o mais importante, porque é o que tem menos tempo. Então nós vamos mudar isso na minha congregação, na sua congregação. Você que é regente, você que é pastor, vamos mudar isso, irmãos. Vamos mudar isso, vamos dar tempo para a palavra. Você que é pregador, você que vai pregar, se prepara. Leia, estuda, bota no Google, bota no YouTube, se possível, ouve uma pregação. Eu faço assim, eu ouço uma pregação, eu procuro no Google, eu procuro insights, eu vejo tudo, mas depois eu não vou copiar de ninguém. Eu procuro todo o conhecimento, depois eu vou com o Espírito Santo montar o meu próprio estudo, ter a minha própria revelação. Porque tem pessoas também que são assim. Na verdade, os pregadores papagaio, houve uma pregação aqui, amanhã tá ele pregando até as vírgulas do mesmo jeito. E se a pessoa que pregou uma mensagem errada? Pregou uma heresia. Aí vem um outro cidadão, um pregador papagaio, ouviu aquela pregação, ele nem buscou para ver se é verdade. Ele nem perguntou para o Espírito Santo, nem foi na Bíblia ver se é verdade. Aí ele vai pregar essa mensagem errada e assim, irmãos, vai criando um círculo, uma linha de pessoas pregando errado. E é isso que acontece muitas das vezes, porque ouviu uma pregação, porque viu uma pregação e vai transmitindo aquilo de forma errada. Irmãos, manual do cristão, bússola do cristão é a Bíblia Sagrada. Tem mais alguma desculpa, irmãos, que eu esqueci de falar? Que Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui me cumprimentando. Deus abençoe todos vocês. Irmãos, compartilhe aqui este live para que mais pessoas possam ser edificadas, tá bom? Eu ia falar uma coisa. Ai, acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas que você... lembrei. Irmãos, tem pessoas que têm a Bíblia já faz 5 anos. 5 anos. Aí você pega a Bíblia, tá grudada ainda uma folha na outra. Por que tá grudada uma folha na outra? Porque não lê, né? Outros, a folha do Salmo 91 não pode nem pegar, porque se pegar, desmancha. Fica ali como se fosse um amuleto aberto no Salmo 91 como proteção da casa, a folha todinha embolorada no Salmo 91, no Salmo 90, no Salmo 100 e tantos. Irmãos,
A palavra de Deus é poderosa? É poderosa, mas ela tem que estar em mim. Ela tem que estar em você. Você vai para a escola, vai para a faculdade, essa palavra tem que ir para você. Se abastece antes. Lembra de Pedro e João? Do que nós temos, isso vamos te dar. Busca. E busca na fonte direta. Busca, mas na companhia do autor, que é o Espírito Santo de Deus. E você vai ver que é grande diferença o Senhor vai fazer. Então começa a fazer assim agora. Procura aí o seu caderninho. Começa hoje mesmo, tira ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Começa ali a fazer suas anotações. Vai para um culto, às vezes pega, marca ali alguma coisa interessante e você vai ver. Começa a postar mais versículos bíblicos. Aquilo que Deus for dando para você. Irmãos, eu tenho uma página, eu não sei se todos sabem, que tá com o meu nome, Érica Xavier. E nós temos um devocional que é Pérolas do Céu. E cada vez nós lemos um livro. Nós já lemos o livro de Êxodo, de João, de Êxodo. E agora nós estamos... Minha bateria tá acabando. Alguém traz a extensão no carregador, por favor? Aí, irmãos, nós estamos no livro de Josué. Como que nós... Eu não sei se todos leem, mas a minha parte, pelo menos, eu faço. Todos os dias nós lemos um capítulo do livro de Josué. E uma parte, assim, que Deus fala comigo, uma parte ali que Deus, ele me mostra acerca de algo, cada dia eu coloco ali na página. Se vocês for procurar ali, Érica do Céu, Érica Xavier, ou hashtag Pérolas do Céu, você vai ver ali, né? Que nós estamos, hoje foi o terceiro, acho que o terceiro, e cada dia ali a gente divide, porque tem pessoas que já me falaram assim, ai, Érica, mas você fica postando assim aquilo que Deus fala com você. Irmãos, eu não vou guardar só para mim aquilo que Deus tem me edificado, aquilo que Deus tem abençoado a minha vida. É um prazer poder dividir com alguém, é um prazer poder dividir com você aquilo que Deus está me abençoando, aquilo que Deus está me edificando. Então, que aquilo que Deus está dividindo com você, que você possa também compartilhar e dividir com alguém e passar para alguém. Eu gostava tanto da época das mensagens celular, que a gente recebia mensagem de versículo e ele era tão bom, e tipo, leia tal trecho, e ali era tão gostoso, e vai passando, irmãos, e as coisas vão indo, e as pessoas vão morrendo, tá bom? Que você seja um instrumento, que você seja um influenciador e não um influenciado, tá ok? Que Deus abençoe. Eu acho que eu citei várias desculpas aqui que as pessoas dão, né? Desculpa, dá pra mim, dá pro pastor, dá pro patrão, dá pro líder, dá pro regente. Agora, desculpa pra Deus, não cola, irmãos. Desculpa pra Deus, não dá. Que Deus abençoe todos os meus irmãos, todos os irmãos. Que Deus abençoe poderosamente o diácono Márcio, a irmã Ângela lá de Bauru, Deus te abençoe, querida. Nosso irmão Demi, nosso irmão Dan, que Deus abençoe nossa irmã Consuelo. Dá sono, né, Consuelo? Quando muito se dá sono. Por quê? Porque é a preguiça, não tem prazer naquilo. Meu irmão Ezequiel, aqui de Araraquara, Deus te abençoe. A irmã Gabi, tem gente que diz que não entende, difícil de interpretar. É justamente isso, né? Então tem que pedir a presença do autor, né? E orar, pedir para Deus abrir a mente, dar entendimento, dar sabedoria. Porque conhecimento, irmão, a gente consegue aqui na Terra. Conhecimento, material, a gente consegue aqui na Terra. Agora, a sabedoria, ela vem do alto. A falta de reverência, né? Andando na hora da palavra, é verdade. Nossa irmã Líder Araquara, nossa irmã Cleonice, nossa irmã Landa Xavier, que Deus abençoe. Nossa irmã Tamires, Deus abençoe. A nossa irmã Lucilene, beijo, Lu! Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, de uma forma poderosa. Nosso irmão Elton, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nossa irmã Ângela, lá de Brotas. O Daniel também vi aí. Deus abençoe, gente, em nome de Jesus. Espero ver vocês dia 5 aí em Brotas. Eu também aprendo com você, Lu. Nosso irmão Luciano Travani. Deus abençoe. Nosso irmão Luiz Felipe. Davi Carneiro. Nossa irmã Liliana. Nossa irmã Cíntia. Ai, Cíntia, que saudade. Deus abençoe.
A nossa irmã, eu esqueci o nome da irmã, é lá de Charqueada, do Açaí Bandeirantes. Deus te abençoe, irmã. A nossa irmã Ana, vou me esforçar mais. Realmente, irmãos, nós precisamos nos esforçar, né? É com esforço. É o que eu falei a princípio, né? Sobre a pessoa que dá desculpa que a vida dela é corrida, e que é muito ocupada, e que não tem tempo. É questão, irmãos, de nós estabelecemos prioridades. Nós temos tempo para dormir, temos tempo para trabalhar, temos tempo para família, temos tempo para passear, tempo para sair e também temos tempo para ler a palavra de Deus. Se nós não estamos tendo tempo para Deus e nós dizemos que amamos a Deus e Deus é importante para nós, então é porque aí a lista de prioridades está invertida, né? Então é questão da gente pensar. Então, você, irmãos, eu, cada um de nós, que nós venhamos dedicar um tempo do nosso dia. Não vai ser perder um tempo, não. Vai ser um tempo ganho que você vai lhe dedicar para se aprofundar, para receber da palavra de Deus. Porque é a única maneira de você saber se o que o teu pastor prega a verdade ou não, se o que o pregador, se eu estou dizendo a verdade ou não, é se você examina a palavra de Deus. Jesus diz, errais porque não examinais as escrituras. O texto de Oséias que nós vemos aqui, Oséias, capítulo 6, o versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Crescei na graça e no conhecimento, disse Pedro. Então nós temos, é contínuo, irmãos, é crescente, tá bom? E você que quiser, nós temos também aplicativos, né? Eu tenho 2 Bíblias no celular, a cada dia vem lá os textos que eu tenho que ler, né? Só que ler, né, irmãos, é diferente de estudar, né? De meditar, de examinar, como eu já disse para os irmãos. É que nem o plano anual de leitura, é a gente ler. Agora, meditar e estudar é diferente. Como eu falei para os irmãos, a gente pega ali as referências, tem bíblias de estudos, né, que são maravilhosas, e a gente vai anotando tudo, pegando as referências, mas é por causa daquilo, e ali a gente vai juntando tudo. Irmãos, e é tremendo quando você se dispõe a aprender. É que nem Cristo, Jesus na cruz. Jesus estava na cruz do meio, tinha mais 2 ladrões do lado. A perna dos 2 ladrões foram quebradas, mas a de Jesus não quebrou. E quando a gente lê, quando a gente só lê, Deus deu o livramento, de Jesus não quebrou. Acho que voltou, irmãos. Voltou. Então, quando nós olhamos, as pernas dos 2 foram quebradas e a de Jesus não. Então, quando a gente lê, tá bom, não quebrou a de Jesus. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver por que não quebraram as pernas de Jesus. Sabe por quê? Aí você vai lá pro profeta que disse: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aí a gente entende, não quebrou as pernas de Jesus porque tinha uma profecia milhares de anos atrás que os seus ossos, nenhum seria quebrado. Então, irmãos, é maravilhoso. Você vai ver, entra aí num propósito, separa um tempo do seu dia, ou às vezes na hora do seu almoço, levanta 20 minutos cedo, ou vai dormir um pouco mais tarde, fica menos tempo na rede social, mas separa aí o teu tempo para Deus. E na hora que você estiver na igreja, cultuando, reverencia, se entrega, receba o alimento da palavra de Deus. Vamos nos esforçar assim. A irmã lá de Charqueada, a irmã Isa, Deus te abençoe, irmã Isa. Viu? Que Deus abençoe. A irmã Sandra, Deus abençoe também. Viu, irmãos, você que ainda não conhece esse devocional, se você pesquisar aí como hashtag Pérolas do Céu, você vai ver que tem muitos. E nós estamos agora lendo Josué. Hoje nós lemos o capítulo 3, amanhã nós leremos o capítulo 4. E mediante aquilo que Deus vai me abençoando, eu vou repartindo com cada um dos irmãos. Eu não posto vídeo lendo, não. Alguns irmãos perguntaram, né, se seria através de live, ou eu postaria. Não. Aquilo que Deus, ele fala comigo, eu posto ali em texto mesmo, escrito, um devocional simples, mas direto naquilo que Deus falou comigo. Tá bom? Então, que você venha assim fazer também, dividir aquilo que Deus vem entregando para você. A irmã Irani, amém, irmão. Um beijo para você também. A irmã Cirlei, Deus abençoe. Nosso irmão Diego, de Ribeirão Preto, Deus te abençoe, Diego. Pregador do Evangelho, que Deus abençoe.
em nome de Jesus. A Cleusa, lá em Campinas, Deus abençoe, Cleusa, em nome de Jesus. A Mi Prisco, Deus abençoe, querida. A Lídia, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Ó, que todos vocês possam receber um abraço meu, tá bom? Que Deus te abençoe, eu vou finalizar aqui. Eu ia ficar 5 minutos, eu nem sei, tem como ver aqui o tempo que dá? Eu nem sei quanto tempo que já deu, né? Mas eu ia ficar só 5 minutinhos, eu ia falar rapidinho. Mas é tão bom falar de Cristo, né? É tão bom falar do Senhor, é tão bom falar da sua palavra. Que o Senhor vos abençoe. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém, igreja? Que Deus vos abençoe. Eu tenho um propósito, irmãos, um desejo de fazer várias lives. Eu não sei se através de lives ou vídeos. Eu também tenho um canal no YouTube. Se você colocar lá Érica Xavier IPDA, você vai ver vários vídeos meus de pregação, que eu não me importo de dividir com você não, porque se me abençoou, abençoa aquela igreja, vai abençoar você também. Então, que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te livre, te guarde, que você seja um amante da palavra de Deus, que você ame a palavra de Deus. Luan de Campinas, Deus abençoe. Landa, Deus abençoe. Hélio, Deus abençoe, irmão Hélio. Em nome de Jesus. Amém. Abraço recebido, irmã Cilei. Então, eu lembrei. Eu tenho um propósito, irmãos, um desejo, na verdade. Não sei se através de live, ou se através de vídeos no YouTube, ou vídeos que eu gravo e vou postando, eu não sei a forma, mas de falar sobre namoro, sabe? Quem aí é jovem? Quem aí é jovem, coloca eu, porque eu sou jovem, irmãos. E, sabe, aquilo que os jovens passam, eu também passo, eu também enfrento. E às vezes a gente precisa assim, ouvir uma palavra, às vezes um conselho. Então, eu tenho esse desejo no meu coração de fazer, quem sabe, uma série para jovens, como a pressa de casar, a carência, as profecias de casamento. Então, tem tantos temas, né? O namoro cristão. E eu peço que os irmãos venham orarem para mim nesse propósito, para que Deus me direcionasse. Nós fazemos por live, ou vídeos que postamos no YouTube, ou vídeos gravados depois publicamos, ainda não sei, tá bom? Mas eu creio que Deus vai nos direcionar, vai aí abrir a nossa mente, para que a gente possa ser um canal de Deus para edificar tantas vidas. Tá bom, gente, eu vou me despedindo aqui. Tá calor, gente, tô suando, quente, quente. Você que não compartilhou ainda esta live, compartilhe, tá bom? Fazia tempo que eu não fazia live aqui. Débora, Débora, a gente cresceu assim, junto, né? Vamos dizer, adolescência. Deus abençoe. Simone Rezende, paz do Senhor, Deus abençoe. Tá bom, irmãos? Você que não compartilhou ainda, compartilha esta live. Que Deus te abençoe. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Deus te abençoe. Recebe aí um abraço meu. Que Deus abençoe cada uma das vidas. O irmão Daniel Lino, daqui de Jabuticabal. Deus te abençoe a todos. Tá bom, irmãos? Os irmãos que deixaram aí pedido de oração, eu vi que deixaram a princípio, nós vamos estar apresentando em oração. Um instante, então, de oração ao nosso Deus, agora. Senhor, graças nós te damos, ó Pai, por passar esses momentos juntos, eu, o Senhor e estas pessoas que estão acompanhando esta live e as demais que depois ainda irão também assistir. Que o Senhor venha estar abençoando a nossa vida, nos edificando. Senhor, que nós venhamos, meu Pai, tirar toda a desculpa do nosso caminho, ó meu Deus, em ler a Tua palavra, em Te servir, estar na Tua presença e que nós possamos dedicar, Deus, a leitura do Teu Santo Evangelho. Que nós não venhamos mais arrumar desculpa dizendo que a nossa vida é ocupada demais, que temos preguiça, que não enxergamos, que não temos tempo, que dá sono. Todas essas desculpas, Senhor, venham cair por terra e que nós venhamos de verdade dedicar o nosso tempo, a nossa vida, ó Senhor, os nossos momentos ao Senhor e à Tua palavra. Abençoe cada um que foi citado aqui em oração. Que o Senhor venha alcançar, venha visitar, mediante aquilo que eles precisam e aquilo que eles esperam, no nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Em breve aí nos veremos. Ora por mim, eu oro por você e Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.